paz da parte do nosso amado Senhor Jesus. Eu sou Marcos Tortes, pastor da Igreja da Colheita, e estou a um clique de você. Eu quero só lembrar você, para você estar, incentivá-lo, na verdade, né, a você estar sempre enviando-nos uma mensagem, lembrando que o meu e-mail é prstort@gmail.com, ok? Meu e-mail, prstort@gmail.com, que você vai poder estar me enviando, assim como várias pessoas têm me mandado mensagens falando sobre seus problemas, suas dificuldades, e nós temos procurado juntar, vendo dentre as que estão nos enviando, ver uma que seja mais aproximada, que seja semelhante a algumas outras, e abordamos um caso. Lembrando a você que o caso que nós falamos aqui é um caso verdadeiro. O nome nunca será verdadeiro, o nome sempre será um nome fictício, mas o caso sempre será um caso real, como esse que a gente vai estar apresentando para você aqui, como todos os outros que nós temos apresentado aqui. Então você que está cansado, sobrecarregado, tem sofrido, então mande um e-mail, entre também no nosso chat está aqui, está aberto, né? Tem algumas pessoas já aqui, então você pode mandar alguma mensagem, alguma pergunta. Ao final do programa eu sempre fico um pouco mais, para poder ficar conversando um pouquinho com as pessoas aqui. Então você, revistasergospel.com.br/chat, e você já vai estar já na posição do chat, que pode se comunicar com a gente aqui. Tá ok? Então vamos aqui para o nosso caso de hoje, que quem nos manda aqui, eu vou chamá-la de Cláudia. Cláudia diz o seguinte: Pastor Marco, tenho assistido os seus programas e estou seguindo seus conselhos. Estou precisando de oração. Aconteceu um falecimento na minha família. Minha prima faleceu mês passado, aos 22 anos, de infarto, e iria casar-se esse mês. A partir daí, minha vida se transformou. Eu seria a madrinha dela, e isso me trouxe muita angústia. Fui diagnosticada com síndrome de pânico. Estou tomando remédio controlado, minha pressão sobe muito, chega a 21,9. O coração fica acelerado com dor forte no peito, não sei mais o que fazer. Estou me humilhando ao Senhor, assim como fez Ana. Preciso me curar disso, preciso de um conselho, pois ninguém me entende. E eu tenho medo de passar mal sozinha com o meu bebê em casa. Ore por mim, pastor, porque não aceito isso para a minha vida. Muito bem. A Cláudia, ela já vem assistindo alguns dos nossos programas, e ela diz aqui que já tem seguido alguns dos nossos conselhos. Pelo que ela diz aqui, ela foi diagnosticada com síndrome de pânico. Quer dizer que ela teve alguns sintomas, alguns sintomas que são da síndrome de pânico, para você que não conhece essa situação. Eu quero até dizer também que algumas pessoas se preocupam muito com essa questão da síndrome de pânico, pensando que estão ficando loucas, que é um distúrbio mental, que ela vai ficar tomando remédio controlado para o resto da vida. Então a síndrome de pânico ela não chega a ser tão dramática, não traumática. Ela é uma situação traumática, porque na verdade a síndrome de pânico, que também é conhecida como transtorno do pânico, ela é um transtorno da ansiedade. É uma ansiedade que se aflora, se intensifica de uma forma muito grande, e isso gera diversos distúrbios na vida da pessoa. No caso aqui da Cláudia, ela diz que ela foi diagnosticada, o que significa que ela procurou um médico. Então, se a pessoa começa a ter determinados sintomas, como esse da síndrome de pânico, a pessoa realmente deve procurar um médico. Por quê? Ela tem a impressão que está tendo um problema cardíaco, às vezes ela tem a impressão que está ali faltando ar, dá a impressão de que é tipo uma labirintite, ela sente tontura. Tudo isso junto, são sintomas realmente da síndrome de pânico. Então ela deve ter procurado um médico, ele examinou para ver se ela tinha algum problema cardíaco, examinou se ela tinha algum problema respiratório, examinou se ela tinha algum problema no sangue, alguma inflamação, alguma infecção. Então, com certeza, várias coisas foram pesquisadas e identificaram que ela não tinha nenhum problema pontual nessas áreas, e como o sintoma é real, ela realmente sente isso, então diagnosticaram como síndrome de pânico, que provavelmente começou a partir desse momento que a Cláudia perdeu a sua prima.
Então, com certeza, ela passou a ter palpitações, taquicardia. Ela fala aqui que a pressão dela foi a 21,9. Então, tudo que dá realmente a impressão que seja é a síndrome de pânico. E a síndrome de pânico, o tratamento para a síndrome de pânico, muitas vezes não é somente um conselho, porque, como eu falei, a síndrome de pânico ela é um transtorno da ansiedade. O que acontece com a ansiedade, né? O que é a ansiedade? A ansiedade, vamos dizer assim, são vários agentes no cérebro, né, que produzem uma determinada substância quando a pessoa está numa condição de perigo. Então, ela está um perigo iminente, então o cérebro trabalha com aquela informação, né, de que algo realmente está para acontecer, e aí, então, ele gera a substância, né, ativa a adrenalina no organismo, né, e provoca uma força, né, interior que provoca algum tipo de reação, né? No caso da síndrome de pânico, essas substâncias que são produzidas de uma forma desequilibrada, de forma que muitas vezes nada está acontecendo e a pessoa gera toda aquela adrenalina, só que não tem nada para ela fazer. Na verdade, é uma suposição, né? A informação que ela está tendo, né, é uma suposição de que algo poderá acontecer e que gera todos aqueles sintomas da ansiedade que gera o pânico. E a partir daí, a partir da primeira crise de pânico que a pessoa tem, ela passa a ter medo de ter outras, né? Aquele mesmo problema da sensação de que vai morrer, né? A Cláudia fala aqui, né, que ela tem medo de acontecer alguma coisa quando ela estiver sozinha, né, com o bebê dela. Também é um sintoma da síndrome de pânico, que realmente a pessoa ela tem medo de perder o controle completamente. Ela tem o receio de que alguma coisa drástica, uma catástrofe possa acontecer e ela não vai ter o controle para poder se livrar daquela situação ou fazer alguma coisa, então ela começa a se recolher, né? E muitas vezes essa síndrome de pânico ela vem junto com o que os médicos chamam de agorafobia, que é o medo de estar nas multidões, medo de estar num ambiente muito aberto, de acontecer alguma coisa e ela ficar por ali, né, perdida, sem a ajuda de ninguém. Então, realmente, é um sintoma realmente da síndrome de pânico. E como é uma produção desequilibrada de uma substância, em alguns momentos, né, é necessário, dependendo do caso, é necessário a pessoa procurar um psiquiatra. Porque muitas vezes a pessoa pensa que o psiquiatra é o médico do maluco, mas na verdade o psiquiatra é aquele que vai pesquisar se existe algum problema neurológico. Por exemplo, um problema onde há uma substância química sendo produzida desequilibradamente no cérebro, esse é um caso que o psiquiatra vai poder diagnosticar e tratar de uma forma condizente, né? E a partir daí, parte para a gente, né? Parte para realmente o acompanhamento pastoral, o aconselhamento bíblico. Então, eu entendo que a Cláudia já procurou um médico que está sendo tratada adequadamente. Quero dizer, Cláudia, que você não vai ter que tomar remédio para sempre, porque existe um grande segredo aqui que eu vou te dar agora e que você vai começar a ter a sua vida de volta. As coisas vão começar a voltar ao normal. Eu quero ler um texto aqui com você, em Filipenses, capítulo 4, né? Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao 8. Eu vou ler e depois vou indo passo a passo para dizer qual é a receita para sair dessa síndrome horrível, que eu sei que muitas pessoas não entendem, né, achando que é besteira, que é frescura, né, mas eu sei que não é isso, né? Algumas pessoas realmente não conseguem entender, né, que a ansiedade de uma pessoa normal não é a mesma ansiedade, né, desequilibrada que ocorre numa pessoa com síndrome de pânico. Mas eu tenho a saída para você, Cláudia. É aqui, ó, Filipenses capítulo 4, no verso 4 a 8, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Cláudia, aqui está o grande segredo. O primeiro, regozijai-vos. O que é regozijar? É se alegrar. Não fique acasmurrada, entristecida, angustiada por causa das situações. Se alegre em Deus. Saiba que Ele deve ser em quem você deve depositar a sua confiança. Né? No outro versículo fala também que perto está o Senhor. Então, tendo a certeza que Deus está contigo, então se alegre. Não se importe com as circunstâncias ao redor. Saiba que Deus está cuidando de você. Você tem buscado oração. Você falou que, como Ana, você tem buscado, né, uma palavra de Deus. Eu te dou uma palavra, minha querida. Você vai sair dessa situação desde já. Você vai depositar toda a sua confiança em Deus. Você vai se alegrar em Deus. Não vai deixar com que isso venha te atormentar, te angustiar. Lembre-se sempre, perto está o Senhor. Quando você se sentir sozinho, você está sozinha com o teu neném, lembra, perto está o Senhor. O Senhor está contigo. Lembre sempre, fala para dentro de você, ó, o Senhor está comigo. Eu não preciso temer nada. Deus está no controle. Eu posso perder o controle, né? Porque você, com certeza, deve ter medo de perder o controle. É um dos sintomas da síndrome de pânico. A pessoa acha que vai estar perdendo o controle. Mas Deus nunca perde o controle. Deus não perde a nossa vida em nenhum momento, e Deus não se perde. Deus sabe muito bem o que Ele tem para fazer. Deus é soberano e está com a tua vida sob o controle dEle, Cláudia. Então, perto está o Senhor, Deus está sempre perto de você. E quando você começar a se sentir ansiosa, com medo de alguma coisa, comece a orar. Como diz o texto, coloque diante de Deus as suas petições, as suas súplicas, sempre com ações de graças. O que significa? Sempre com um coração grato a Deus, independente das circunstâncias. Tenha sempre um coração grato. Tenha um coração grato pelo sol, pela lua, pelo seu neném, né, pelo seu bebê. Seja grato a Deus. Imagina quanta coisa na vida você tem que fazer ainda. E você está, né, nesse pânico, com medo de morrer. Não, querida, fique firme. Deus está conduzindo todas as coisas. Você não precisa temer nada. Não tema nada. Né? E o último texto aqui que fala assim, né, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha, é nisso aqui que você tem que pensar, Cláudia. Não é nos problemas, nas aflições, de que vai morrer, que não sei o quê. Não. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então é nisso, Cláudia, que você tem que estabelecer a tua vida. Né? Não fique aí aterrorizada com os problemas, com as coisas que podem acontecer, né? Porque a síndrome de pânico, ela não é um medo real, né? Como, por exemplo, eu estou dentro de uma casa que está incendiando, então eu vou ter uma crise de pânico ali, com certeza, vou tentar sair de tudo quanto é jeito, mas é uma crise de pânico de uma situação real. A síndrome é de uma coisa irreal. Se não é real, Cláudia, não tenha medo. Fique firme em Deus, deposite nele a sua confiança. Como também diz o texto que nós lemos, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, né, que ela guarde o vosso coração em Cristo Jesus. Né? A paz de Deus, é porque ela é uma paz que vai além do entendimento, que nós não conseguimos entender. É uma paz que vai além das circunstâncias. Pode ter o problema que for, mas a paz de Deus, ela excede todo o nosso entendimento, vai guardar o teu coração e você vai conseguir sair dessa, Cláudia. A síndrome de pânico será apenas uma lembrança de um desafio vencido, uma lembrança de uma vitória que você conquistou, de uma situação que passou, mas que você venceu. Você venceu porque você está em Cristo, você venceu porque você orou, você venceu porque você se alegrou em Deus, você venceu porque a paz de Cristo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardou o teu coração e te livrou dessa situação tão angustiante e tão amarga. Tá bom, Cláudio? Eu quero ainda fazer uma oração por você nesse momento, e eu sei que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Cláudio, eu vou levantar minha mão, e se você puder estender a sua mão até a minha, né? Minha mão está aqui, né? Bem aqui na frente aqui. Então, eu quero que você se sinta tocada por Deus, não por mim, mas Deus vai de te tocar nesse momento e vai abençoar a sua vida. Né? Feche seus olhos, você também que tem esse problema, que não é a Cláudia, mas que também tem esse problema,
Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por todas as pessoas que nesse momento estão ao alcance dessa imagem, Senhor, que sejam tocadas, né, poderosamente pelas Tuas mãos. E que todo sintoma, Senhor Deus, de pânico que essas pessoas têm tido, que esses sintomas, Pai, sejam anulados e que não haja mais poder, ó Deus, do medo sobre a vida dessas pessoas, que elas possam confiar em Ti, depositar em Ti toda a sua confiança, entendendo que Tu é um Deus soberano, que tem tudo sob controle, que também tem a vida delas sob controle. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar a vida dessas pessoas em Tuas mãos e Te agradeço, Pai, porque eu sei que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará cada coração. Em nome de Jesus. Amém.